Sua Bíblia em João 10. Embora o texto em epígrafe seja Jesus, o bom pastor, desejo falar nessa noite em Jesus, a porta das ovelhas, baseado no versículo de número 9. Nós vamos ler o texto dos versículos 1 ao 10. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará passagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, amados? Amém. Queridos, vamos repetir todos nós juntos o verso de número 9. Diz assim: eu sou a porta. Agora, eu sou a porta. Primeiro, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Vamos lá. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Primeiro. Segundo, entrará e sairá. E terceiro, e achará pastagens. Pronto, aqui já está a divisão do sermão. Amém, amados? Os pastores orientais guardavam seus rebanhos em apriscos, lugares seguros em tempos de frio, mas nas noites quentes de verão, ficavam das campinas protegendo seus rebanhos dos animais predadores. As ovelhas eram reunidas em apriscos improvisados e os próprios pastores funcionavam como a porta de entrada para as ovelhas nesse redil. Todavia, Jesus utiliza-se desta parábola para caracterizar esses religiosos como, primeiro, falsos pastores; segundo, mercenários; terceiro, ladrões. Refere-se a si mesmo como a porta das ovelhas e, na sequência, como eu sou um bom pastor. Ou seja, estava constantemente junto a elas, entrando e saindo. Agora, emerge-se uma pergunta: por que ele usa a figura da porta das ovelhas, que ficava na parte norte de Jerusalém, na entrada para o templo, junto ao tanque de Betesda? Lembram-se, João 5, paralítico do tanque de Betesda, ali perto. Por quê? Por que ele fala isso? Por que ele usa essa metáfora? Porque as ovelhas que passavam por aquela porta não saíam mais. Elas entravam para serem degoladas, sacrificadas e consumidas pelo fogo, cada uma delas levando sobre si o nome da pessoa ou família do ofertante, ou seja, o sacrifício prescrito no Antigo Testamento. Jesus faz parte de uma tradição dos profetas do Antigo Testamento, crítico do templo, crítico de uma espiritualidade vazia, crítico de uma ritualidade do religioso que não caminha ao lado do próximo em justiça e em solidariedade. Oséias 6,5, olha o que diz para nós: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Jesus, entretanto,
está anunciando o fim deste ritual de sacrifícios. Ele é a porta pela qual as ovelhas podem entrar e saírem para todo sempre. Agora, com essa metáfora, a porta, temos três grandes verdades. Primeiro, Jesus é a porta da salvação. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, não há salvação fora de Jesus. Ele é o caminho para Deus, a porta da salvação. Ninguém pode chegar a Deus por suas obras, nem mesmo por sua religiosidade. Olha que vai falar Paulo aos Romanos, capítulo número 5, verso 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora vem a versão de Francisquete. Ainda sendo pecadores, não só isso, mas fracos, ímpios e inimigos de Deus. Ou seja, o amor de Deus por você é eterno, imutável, incondicional e sacrificial. Deus não escreveu em letras de fogo, não, nem nas nuvens, seu amor por você, mas esculpiu esse amor na cruz de seu Filho por mim e por você. Ou seja, não foi a cruz que gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus que providenciou a cruz por mim e por você. Segundo, Jesus morreu na cruz não para despertar o amor de Deus por você, mas para revelar o amor de Deus por você. Terceiro, a cruz não é a causa do amor de Deus por você, não, ela é o resultado desse amor por todos nós. Ou seja, grande detalhe, a nossa redenção não foi uma decisão de última hora. Antes mesmo de lançar os fundamentos da terra, espalhar as estrelas do céu e criar o vasto universo, Deus já havia colocado no seu coração em mim, em você e por todos nós. 1 de Pedro, capítulo número 1, 19 e 20 vai dizer: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Ou seja, normalmente pensamos em Deus primeiramente como Criador e depois como Redentor, mas Pedro não. Pedro nos apresenta primeiro Deus como Redentor, depois como Criador. Por isso, desde o Gênesis, o Cordeiro substituto já apontava para Cristo, o Cordeiro suficiente. Se não, vejamos, em Gênesis 22, sacrifício de Isaac, ele foi total e suficiente por uma pessoa, já apontava para Jesus de Nazaré. Preste atenção, Gênesis 22, sacrifício de Isaac, total e suficiente por uma pessoa. Êxodo 12, sangue na verga das portas, morte dos primogênitos, agora ele era total e suficiente para uma família. Isaías 53, o cordeiro no matador, agora não é mais por uma pessoa, não é mais por uma família, agora ele é total e suficiente para uma nação. E agora vem João capítulo número 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todo o universo, por mim e por você. Jesus morreu pelos nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer e nos reconciliou com Deus. Terceiro, bebeu o cálice da ira que deveríamos beber. Morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Por isso que Efésios capítulo número 2, versículo 8, Paulo diz: porque pelas graças sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, nosso Jesus, ele é a porta, antes de tudo, da salvação por mim e por você. Amém, amados? Amém. Bom, se Jesus é a porta da salvação, em segundo lugar, Jesus é a porta da liberdade. Olha o que ele diz: entrará e sairá.
Ou seja, muitas portas conduzem ao cativeiro e à escravidão. Sabemos disso. São portas largas e espaçosas, mas desembocam em becos estreitos e escuros, que levam às masmorras insalubres. Aqueles que entram por essas portas não conseguem sair, tornam-se prisioneiros do pecado, dos vícios e das paixões mundanas. Por exemplo, o secularismo. O secularismo é a visão de que não há espaço para Deus em nossa geração. A começar das festas natalinas. Não, é seu aniversário, mas o velhinho, o gordinho, o vermelho, o negócio aí. O protagonizador disso tudo fica de lado. Colocamos Deus na lateral da vida e erguemos um monumento a nós mesmos. É uma ameaça à família cristã. O ponto central do secularismo é a ideia de que Deus não pode e não irá interferir em todas as áreas da vida. No domingo somos crentes. Durante a semana vivemos a vida do nosso jeito e do nosso gosto. Ou seja, o que é mais regido pelos nossos preceitos? Ou seja, o que vemos, ouvimos, falamos, fazemos ou deixamos de fazer, amado. Vou repetir: o que vemos, ouvimos, falamos, fazemos ou deixamos de fazer não é mais regido pelos preceitos das Sagradas Escrituras. A igreja vive um drama, um analfabetismo bíblico, não só conceitual, mas de prática. Salmo de número 1, verso 2, que diz o salmista: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Ou seja, aquilo que está no seu coração, o seu prazer, vai determinar quem é o seu Deus. Eu já falei isso uma vez. Esse é o verso 2. No verso 1, a coisa complica. Quer ver? Vamos lá. Verso de número 1. Olha só a progressão para o autoaniquilamento, para a autodestruição. Olha o que vai dizer. Se o 2, ou seja, ele vai ser um homem feliz, o seu prazer vai determinar quem é o seu Deus. No verso de número 1, olha o que vai nos apontar. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Ou seja, há 3 progressões para a autodestruição, para o aniquilamento e para a pessoa se destruir. 3 grandes. Querem ver? Primeiro, diz o escritor sagrado, ele anda. Segundo, ele não mais anda, ele se detém. Depois, ele não mais se detém, mas agora ele se assenta. Ou seja, um abismo vai gerando um outro abismo. Segunda progressão. Primeiro essa progressão. A segunda, conselho. Ou seja, é aquilo que eu trouxerei todo dia. No ônibus, no metrô, no almoço, sabe o que eu trouxerei? No serviço, todas as horas. É isso. Primeiro o conselho. Segundo, ele já não entra mais no conselho, ele já está no caminho. Depois de algum tempo, já não está mais no caminho. Onde ele já está? Na roda. Ou seja, é como uma teia de aranha. Ele entra e depois ele vai segurando de uma tal forma que não sai mais. Terceira progressão. Primeiro ele está com o ímpio, aquele que é o cara certinho, bonitinho, mas não é crente. Tudo bem, não é crente, não mente, não adultera, o bom pai, o bom marido, o bom trabalhador. Tá claro, mas não quer nada com Deus. Esse é o ímpio. Depois ele fica com os pecadores. É aquele que já faz aquelas coisas que está fora da curva. Já vai pecando. Ímpio, pecador, e depois, por último, ele já está com os escarnecedores, aqueles que zombam de Deus. Ou seja, agora para nós, todos nós, mas principalmente para vocês, jovens e adolescentes, as suas amizades vão determinar com quem você vai passar o seu futuro, a sua eternidade. Aonde está isso, pastor? Está no texto? É o verso de número 6. Olha o que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá. Se no 2 eu tenho o meu prazer vai determinar quem é o meu Deus, no 1, as suas amizades vai determinar aonde você vai passar a sua eternidade. Amém, amado? Vamos em frente. Nossas festas, embora precedida por um culto a Deus, festas de casamento, estão se tornando cada vez mais mundanas. Bebidas alcoólicas, músicas profanas, danças sensuais, apetrechos de boate. Ou seja, o mundo entrando na igreja e a igreja amoldando-se a ele. Eu me lembro quando fui casar, pastor Paulo, pela graça do Senhor, Deus, dando lá uma festinha, o rapaz veio falar comigo. Qual é a bebida? É isso? Falava, não. É aquilo? Não. É aquele outro? Não. Aí o que vai servir? Suco de refrigerante. E está bom demais. E os meus familiares falavam assim, mas Marcos, não vai ter nada, meu amigo. Você vai lá para celebrar a minha felicidade ou em função da bebida? Eu não entendi. E mesmo assim falaram que teve que entrou dentro do carrinho, do recém-nascido com uma bebida. Se eu pego. Mas é assim, o mundo está assim. Lembram-se de Sansão? Era nazireu e como tal não podia tocar em cadáver, nem beber vinho, nem cortar o cabelo. Seu nascimento um milagre, um gigante, ele era um portento. Sua força descomunal, exterminador dos inimigos, e escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo, um juiz. Mas havia um problema de Sansão: não conseguia dominar seus próprios impulsos. Ou seja, como seus amigos, resolveu dar um banquete, dar vinho, uma festa, tome vinho, quebra o primeiro voto. Segundo, o leão que havia relatado, rasgado, encontra-te novamente com uma caveira cheia de mel, toca no cadáver, quebra 2. Terceiro, seduzido por Dalila, os seus cabelos são cortados, quebra 3. Eu tenho uma coisa comigo: se num acidente, um exemplo hipotético, o cabelo de Sansão tivesse sido cortado por um acidente, Deus, como é justo e misericordioso, não deixaria Sansão perder suas forças, não deixaria. O problema é que Sansão foi se andando no pecado, foi brincando, até o tempo de Deus falou: chega, stop, finish, acabou. É assim com Deus. Que nem a molecada fala, vai dando linho. Depois ele não puxa, ele corta a linha. Vamos em frente. Ainda hoje, muitas pessoas quebram a aliança com Deus, buscando prazer naquilo que está morto, buscam felicidade nas fontes do pecado, e o prazer dura pouco, muito pouco. Ou seja, não há felicidade na estrada da desobediência. Salmista diz, Salmo de número 16, verso de número 11: Tu, Senhor, me farás ver as veredas da justiça, ou os caminhos da vida. Na tua presença há abundante de alegria, ou na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, ou a tua mão direita, há delícias perpetuamente. Esse é o que Deus tem preparado para o povo de Deus. Ele é o Deus da nossa liberdade. Entrará e sairá e achará pastagem. Não vai faltar nada para o povo de Deus. O ladrão pode ter vindo para matar, roubar e destruir, mas Deus nos dará vida, e vida com abundância para a sua casa, para a sua família, para os seus projetos, para os seus sonhos. É só colocar debaixo do altar da oração aos pés do Senhor. Amém, amados? Amém. Terceiro e último, Jesus. Primeiro é a porta da salvação. Segundo, a porta da liberdade. E a terceira é a porta da provisão. E ele diz: e achará pastagem. Jesus é a própria provisão das ovelhas. Ele veio para que as suas ovelhas tenham uma vida e vida em abundância. O Deus que nos criou é também o que nos sustenta. Nele vivemos,
nos movemos e existimos. É quem dá vida à semente e multiplica a nossa sementeira. Não só isso, é quem dá sabor aos alimentos e o paladar para os saborearmos. Ele faz tudo para nós. Ele não só semente, faz a semente germinar, faz crescer e faz com que você saboreie aquilo que Ele mandou por mim e por você. É quem nos preserva a vida e nos livra do mal. Ou seja, 1000 cairão do lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido pelo caminho por trás e por diante, e sobre nós eles colocam as suas mãos. Ou seja, na realidade Ele faz tudo isso por mim e por você. Nele é o que nós sabemos. Preserva a vida do mal. Deus é o nosso Redentor, Criador, Provedor, Protetor e Consolador. O apóstolo São Paulo, ele foi muito eloquente na pergunta que ele realiza, Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Ou seja, nossa vida não está solta ao léu, não, ao sabor das circunstâncias, também não. Está nas mãos daquele que se assenta na sala de comando do universo e tem as regras da história da sua vida e da sua família nas mãos dele. As mesmas mãos que governam o mundo têm o controle da nossa vida, independente das circunstâncias que venham nos afrontar. Lembram-se de Isaac? Gênesis 26, 12. Olha o que diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Era um tempo de fome naquela terra. Deus disse a Isaac: não desça ao Egito. Mas por que Ele falou para Isaac não descer ao Egito e procurar o alimento? Por quê? Sabe por quê? As aparentes vantagens do mundo podem ser laços mortais para os nossos pés. Vou repetir: as aparentes vantagens do mundo podem ser laços mortais para mim e para você. Não somos governados pelas circunstâncias, andamos por fé, somos filhos da obediência. Conclusão: primeiro, essa obediência da história de Isaac. Em primeiro lugar, tornou-se riquíssimo num tempo de fome, ou seja, independente. Bolsa cara, bolsa sólida, inflação, não é inflação. Para isso Isaac não tinha. Ao contrário, se empilhava a bolsa, cavava outro, cinturava, cavava outro, cinturava, cavava outro, até chega. Segundo, onde todos fracassaram, ele prosperou. Terceiro, colheu 100 por um em suas lavouras. Quarto, suas ovelhas e bois se multiplicaram. Quinto, as mãos de Deus eram com ele. E sexto, seus adversários tiveram que reconhecer que ele era um abençoado por Deus e reconciliar-se com ele. Deus vai preparar uma mesa para você na presença dos seus adversários. Como dizia o judeu, uma bela mesa, regado uma boa carne, um bom vinho, entre aspas, um bom sentido. Você vai se regozijar, você vai se deleitar nele. E outra, eles vão ver que você é um precioso homem de Deus. Ou seja, e o cálice será transbordado na sua cabeça e pela sua atitude, pelo seu testemunho, aquilo que você irá fazer, ou melhor, aquilo que Deus irá fazer por você, o seu inimigo será convertido ao Senhor pela graça que está em cima da tua cabeça, da sua vida, do seu ministério, da sua família e dos seus projetos. Amém? Sexto e sétimo, não só se reconciliar com Deus, mas que para toda a sua posteridade vire o seu filho Jacó. Ou seja, finalizando, e aqui eu concluo. Em primeiro lugar,